Olá, amigos! Nossa aula de hoje, nossa aula virtual, é sobre um elemento, é sobre um assunto, aliás, maravilhoso. Trata-se de elementos da narrativa. E é claro, sempre que você ouve falar em narrativa, você já imagina que por trás existe um texto, uma história, algo que está sendo contado, algo que vai ser narrado. Sempre ler é prazeroso, é muito lúdico. Quando você conta, por exemplo, o capítulo de uma novela para alguém, você está fazendo uma narrativa. Se você conta uma mera partida de futebol, você estará narrando. Se você conta uma história que aconteceu com você há muito tempo atrás, isto também é uma narrativa. Então, a narrativa, ela caracteriza-se por apresentar uma contação de fatos. É um relato de algo que aconteceu. Um conto, uma crônica, um romance, uma novela, uma fábula. São narrativas. São sempre narrativas esses gêneros. Bem, queridos, então hoje vamos tratar de narrativa. E eu vou usar com vocês um método bem retrô. Eu aprendi na década de 60, quando eu era bem criança. E minhas professoras me ensinaram. Para vocês, pode até parecer que esse método é até inovador, porque ele é tão retrô que vocês não conhecem. Então, esse método trata-se do uso de quadro de flanelógrafo. Então, eu vou apresentar a vocês agora o meu quadro. Eu vou colocar o meu quadro aqui no meu móvel, aqui no meu quarto, e vou mostrar para vocês. Ei, Lu! Aqui está meu quadro de flanelógrafo. Eu estou somente apoiando para ele não cair em cima de mim. Então, este é o meu quadro de flanelógrafo. E agora, nós vamos iniciar a nossa história. A nossa história de hoje, ela tem como título Bola de Neve. Vou colocar o título da história aqui. Bola de Neve. Era uma vez, há muito tempo atrás, em 1912, veio para a cidade de Belém um garotinho chamado Pedrinho. Ele era africano, ele veio da África para estudar aqui em Belém. Então, na escola, todos o apelidavam de Bola de Neve. Que tristeza! Ele era apelidado de Bola de Neve exatamente porque era negro. Por isso, os amiguinhos o apelidavam de Bola de Neve. E ele não gostava desse apelido, não. Ele chorava muito. Ele se entristecia muito por causa desse apelido dele. As crianças o chamavam de Bola de Neve por uma forma irônica, por uma maneira irônica de ser. Porque ele era negro. Como poderia ser uma bola de neve? Haja vista que uma bola de neve é branquinha. Por isso, ele se sentia triste, porque ele achava que o estavam humilhando, o apelido que deram para ele era pejorativo, era uma forma irônica de tratá-lo, e ele ficava sempre muito triste. Ele se sentia, na verdade, excluído, nosso amiguinho. Nada bom, não é mesmo? Bem, na escola, ele tinha umas amiguinhas da Holanda, pessoas da Holanda. Essa escola, nela estudavam pessoas de várias nacionalidades. Então ele possuía amigas holandesas, ele possuía também um amiguinho que era mexicano, possuía também, obviamente, alguns coleguinhas brasileiros. Então, nessa escola havia crianças de várias nacionalidades. Mas ele vivia sempre muito triste, sabe? Porque ele era muito humilhado lá. Quando o chamavam de Bola de Neve, ele ficava muito triste. E um dia, saindo da escola, ele caminhou pelas ruas da cidade de Belém, indo à sua casa, que ficava situada lá no bairro do Marco.
E ele, ao passar por uma loja, ele viu escrito assim, ó: sabão brancal, lava mais e deixa mais branco, oferta R$ 1. E aí ele pensou: uau, eu tenho R$ 1 na minha mochila. Já sei, eu vou comprar esse sabão, vou chegar em casa, vou tomar um bom banho, e eu tenho certeza, esse sabão ele vai clarear a minha pele. E assim ele fez. Ele foi para a casa dele, pegou, entrou numa banheira que ficava lá no quintal, a banheira, e ele começou, ó, havia um chuveiro lá, havia uma banheira, ele começou a tomar banho, passou sabão, 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 e nada, e a pele dele não clareava de jeito nenhum, e ele passando sabão na pele dele, mas era inútil. Não clareava. Até que a mãe dele chegou lá e perguntou para ele: meu filho, por que você está fazendo isso? E ele contou para a mãe dele. E a mãe dele pediu para ele sair daquele banho, se enrolar na sua toalhinha azul e ir conversar com ele. E ela, ao conversar com ele, ela abriu um livro. Ela abriu a Bíblia para ele e mostrou para ele na Bíblia o quanto ele era importante para Deus. Que Deus o amava, independentemente da cor de sua pele, que Deus o ama e que Deus amava também todas as crianças igualmente, e que não era justo, essa separação não era justa. Então a mãe dele contou para ele fatos que o fizeram repensar nas atitudes dele, e ela disse para ele: a sua avó, meu amor, se estivesse aqui, não gostaria da sua atitude, porque a sua avó, ela era uma mulher negra que amava a sua etnia, ela valorizava a sua cor. Então a sua avó, de certo, não iria nem gostar se ela estivesse aqui. Então mude, se valorize. Você é lindo, a sua pele é perfeita e para Deus todos somos iguais, não há diferença nenhuma. Mas a mãe dele disse: não se preocupe, meu filho. Eu vou à escola amanhã e vou falar com o diretor sobre esse problema. E aí, então, ela foi à escola e ela falou com o diretor, sim, sobre o problema. E o diretor chamou as crianças, chamou os meninos um por um e conversou com eles. E falou para eles que aquilo era algo errado, que apelido era algo que era inaceitável, que não era bom, que Pedrinho não gostava de ser chamado de bola de neve, que aparentemente o Pedrinho não fazia nada, mas por dentro ele sofria muito, e que as crianças deveriam parar com aquela atitude, porque o bullying não é uma atitude correta. Então as crianças resolveram aceitar o que o professor falou, e as crianças, quando o Pedrinho retornou à escola, as crianças o chamaram, pediram desculpas a ele, e tudo acabou bem. A partir de então, Pedrinho foi feliz naquela escola com seus amigos que nunca mais o chamaram de bola de neve. E assim foram felizes para sempre. Bem, queridos, agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Esta foi uma narrativa, certo? E ela possui elementos. E agora vamos retirá-los e classificá-los, para que vocês possam conhecer os elementos da narrativa, ok? Primeiramente são os personagens. Quem são os personagens da história? Ora, são todos os elementos que participam dela. Uma história pode ter personagens até que são animais, por exemplo, as fábulas, os personagens de uma fábula, eles podem ser animais. Mas no caso da nossa história, os personagens são todos pessoas. Então, olha aí, todos esses são os personagens. O Pedrinho, os amigos dele, a mãe do Pedrinho, o professor e até a avó de Pedrinho, que foi somente citada. E os personagens, eles possuem uma classificação. Eles podem classificar-se em personagens principais, secundários e terciários. Ora, o personagem principal de nossa história é o Bola de Neve, é o Pedrinho, porque é em torno dele que giram todas as ações. Ele é o mais importante, é o mais relevante. O personagem principal é aquele que é o mais importante da história, é aquele em que tudo gira ao redor dele. Depois temos os personagens secundários, que são a mãe de Pedrinho, seus coleguinhas, o próprio diretor da escola. São secundários porque eles têm ações, eles agem,
mas a importância deles é um pouco menor que a importância do personagem principal. E nós temos também uma personagem terciária. A personagem terciária é aquela que é apenas citada, mas ela não participa da história. Nesse caso, é a avó do Pedrinho, que foi apenas citada por sua mãe. Se fosse relacionado ao teatro, vamos fazer uma analogia em relação à dramaturgia. Os personagens principais são os protagonistas. Os personagens secundários são os coadjuvantes. E os personagens terciários são os figurantes. Então, é assim que se dá a classificação dos personagens. Depois nós temos o enredo, que é o desenrolar da história propriamente dita. Nós temos o enredo linear e o enredo alinear. O enredo linear é aquele tradicional, que obedece a uma sequência de início, meio e fim, como foi o caso da nossa história. O enredo alinear, ele é diferente. A história pode começar narrando o final, para depois contar o seu início e o seu meio. Então, pode ficar havendo misturas. O primeiro começa a contar do passado, para depois contar do presente, e há aquela modernização do relato, porque o enredo alinear, eles são enredos bem mais modernos, né? Menos tradicionais. Depois do enredo, nós temos qual outro personagem na narrativa? O foco narrativo. Nesse caso, o foco narrativo, ele foi de terceira pessoa. Existem dois tipos de foco narrativo. O foco narrativo de primeira pessoa, que é quando o narrador participa da história. Se o narrador, a pessoa que está narrando a história, se for também personagem dela, então o foco narrativo é de primeira pessoa. Nesse caso, o narrador será um narrador onipresente, porque estará presente na história, e onisciente, porque ele conhece tudo sobre a história. Então, os verbos e pronomes estarão sendo utilizados em primeira pessoa. Mas nesse caso não é foco narrativo de primeira pessoa. O foco narrativo, nesse caso, é de terceira pessoa, porque o narrador não participa da história. Eu fui a narradora da história e eu não participei. Eu não era amiga do Pedrinho, eu não vivi na época de 1912, então eu não participei da história. Eu sou uma narradora, então, apenas onisciente, porque conhece tudo a respeito da história, mas não onipresente. Então, por isso eu usei os verbos e pronomes em terceira pessoa. Esse é o foco narrativo de terceira pessoa. O quarto elemento da história, o primeiro elemento foram quem? Os personagens. Depois o enredo, depois o foco narrativo e agora a ambientação, o quarto elemento da narrativa. A ambientação é o espaço onde a história acontece. Ela pode ser interna e externa. No caso dessa história, ela se passa onde? Numa ambientação interna, que era a própria escola. Mas também havia a ambientação externa, que foi quando o Pedrinho caminhou pelas ruas até encontrar aquela loja do sabonete lá e tal, do sabão brancal, que ele comprou para ele tomar banho. Então, a história ela pode ter uma ambientação interna ou externa. E pode ter também ambas. Uma história pode ter várias ambientações, ok? E por último, o quinto elemento da narrativa, nós temos o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. No caso da nossa história, o tempo foi cronológico. Quando é que um tempo é cronológico? Quando o texto, apresenta o dia em que a história aconteceu, o ano, a estação do ano. De repente eu conto uma história dizendo tudo aconteceu na primavera, ou então era uma vez no inverno. Se eu disse em que estação do ano a história aconteceu, o tempo é cronológico. No caso da nossa história eu falei, era uma vez um menino chamado Pedrinho, conhecido como Bola de Neve. Ele veio para Belém em 1912, século 20. Então eu situei o leitor, eu situei o ouvinte, que no caso é você, eu situei você no tempo. Eu falei o ano em que a história aconteceu. Por isso, o tempo é cronológico. Quando é que o tempo será cronológico? Quando a história apresenta dia da semana, o mês, o ano, estação do ano. E até se a história diz, foi no amanhecer,
Era uma vez um menino que passeava na praia ao entardecer. Tudo isso caracteriza o tempo cronológico. E se você ouve ou ler uma história em que não há esses dados referentes à cronologia, certamente o tempo será psicológico. Geralmente as histórias de enredo linear possuem tempo cronológico, enquanto as histórias de enredo alinear podem possuir o tempo psicológico. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem comentar, críticas poderão fazer, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Vocês podem se inscrever no meu canal do YouTube, cujo nome é Ângela do Céu, e podem também tocar o sininho para que vocês possam ficar atualizados de outras aulas que eu possa vir a colocar em meu canal. Então, eu agradeço a você que assistiu, um beijo e que Deus proteja você. Tchau, até a próxima aula.